Bom dia a todos. Meu nome é Robson Camargo, eu sou da coordenadoria de ST-AIDS. Eu coordeno a equipe de assistência. Sejam bem-vindos. A ideia hoje é a gente fazer uma atualização no manejo das reações alérgicas que podem ocorrer dentro das unidades. Então, de uma maneira bem prática, o que é que como é que nós podemos atuar, tá? Então, sejam bem-vindos. E Tati e Zarifa, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Zarifa, eu sou infectologista, eu integro a equipe de assistência daqui da IST-AIDS e estou aqui para essa reunião, para essa atualização junto com Tati e com Robson. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou Tatiane. Eu vou tirar a máscara aqui, eu estou numa distância segura da Zarifa, só para não ficar dispineica falando aqui com o microfone, para vocês poderem me ouvir melhor. Sou Tatiane, sou médica, sou pediatra, sou alergista, trabalho aqui na coordenadoria de ST-AIDS, né? E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas medicações, né? Sobre o manejo de algumas situações de reações alérgicas dentro das unidades, não necessariamente medicamentos, mas acho que é o nosso dia a dia, mas qualquer reação alérgica, né? A gente tem que ter saber mais ou menos o que fazer. Antes da gente começar, eu queria ver aqui, perguntar, né? Quem de vocês já passou por uma situação de reação a medicamento? Levanta a mãozinha aí. Quem já vivenciou isso? Lá no tem o botãozinho de levantar a mão, só para a gente saber. Uma pessoa levantou, duas, três, quatro. Mais alguém? Cinco. Ó, de 127 participantes que a gente tem aqui, 5 pessoas levantaram a mão. Vamos contar aí que está uns 5% mais ou menos, 4 a 5% das pessoas aqui já vivenciaram esse tipo de reação. Vamos lembrar que são cento e poucas pessoas que vivem isso no seu dia a dia, com várias aplicações de medicações, ou seja, são pessoas que vivem isso muitas vezes ao dia, né? Então, é pouco, né? São poucas pessoas e a gente vai guardar esse número para a gente entender isso agora aqui com a apresentação, tá bom? Vamos guardar esse número aí na cabeça. Bom, vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho do manejo de algumas reações alérgicas, né? Antes de qualquer coisa, a gente vai falar o que é alergia, né? Alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico após exposição a um alérgeno, seja ele qual for, em indivíduos predispostos geneticamente, tá? Então, eu sempre digo que na alergia não é para quem quer, é só para quem pode, né? Então, muita gente às vezes fala que tem alergia e não necessariamente é, né? A alergia, ela nunca acontece na primeira vez de exposição a um alérgeno, né? Ela, ela aparece quando você tem uma repetição do uso. Por quê? Porque você precisa de uma sensibilização anterior, tá? Então, por isso que a gente fala às vezes, comi camarão a vida inteira e nunca tive nada, e agora começou umas lesões de pele, mas é assim mesmo que acontece, porque cada vez que você come o camarão, você vai sensibilizando, e aí em algum momento aparece, né? E uma pessoa, ela só vai saber que ela é alérgica depois que ela apresentar os sintomas pela primeira vez. Não existe nenhum exame que diga que a pessoa é alérgica. Por quê? Porque a definição de doença alérgica
Você tem que ter sensibilização, que é vista nos exames, mais sintoma. Então, você pode ter alguém com uma sensibilização super importante, mas que nunca vai desenvolver alergia. Então, você pega lá uns exames super alterados e a pessoa não tem nada. E também você pode pegar com uma alteração mínima e uma pessoa ter uma reação anafilática, tá? Mas para você definir uma doença alérgica, você precisa ter os dois, né? Você precisa ter a sensibilização e o sintoma. Às vezes as pessoas relatam alguns sintomas sem sensibilização. E aí a gente não diz que é uma doença alérgica, né? É outra via de reação. Mas a doença alérgica em si, você precisa ter os dois, tá bom? Então, não tem nenhum exame que possa predizer se essa pessoa vai ou não ter sintomas de alergia a determinado alérgeno aí. Aqui no nosso caso, nós vamos falar de reação alérgica a medicamentos, né? Porque é o nosso dia a dia mesmo. Então, uma reação alérgica a medicamento é uma reação incomum. De todas as alergias, ela é a menos prevalente na população. Ela não é hereditária, então não é porque uma mãe ou um pai tem uma alergia de pirona que o filho vai ter, tá? Não é assim que funciona. E as pessoas atópicas, né, as pessoas que já têm rinite, bronquite, não necessariamente elas têm maior chance de desenvolver uma reação alérgica a medicamento. Por quê? Porque às vezes acontece que a pessoa atópica, ela se expõe mais a medicações e por isso ela vai desenvolver, mas isso não quer dizer que porque ela tem rinite, ela vai ter uma reação alérgica a outra coisa, tá bom? A questão que eu falei, que na primeira vez, né, dificilmente você tem uma reação alérgica, a primeira vez se expondo a uma medicação, a gente tem que pensar que os medicamentos, eles têm reação cruzada na família de medicações, né? Então, por exemplo, a S-dipirona, elas são anti-inflamatórios, né, da mesma classe de medicação, então a pessoa usa a S a vida toda e dipirona, aí ela faz uma reação alérgica com a S. E aí ela toma dipirona e faz reação também. Fala, nossa, eu tenho alergia a todas as medicações. Na verdade, não, ela tem alergia a uma classe das medicações. E a mesma coisa acontece com a amoxicilina e a penicilina benzatina, né? Que eu acho que o nosso dia a dia aqui, falando em ST, é a mais comum, né? Que é a benzetacil, tá? E dificilmente uma pessoa vai ter alergia a benzetacil se ela não tem alergia à amoxicilina, né? É mais raro ainda, né? Você ter alergia a só uma medicação da classe. Existe? Existe, mas é raríssimo, tá? Então você fala assim para a pessoa, eu não vou tomar bezetacil porque eu tenho alergia. Ah, mas você toma amoxicilina? Ah, tomo, não tenho nada. Você toma clavulim? Tomo, não tenho nada. Então, pouco provável que seja mesmo uma alergia a bezetacil. Dos medicamentos, né, que a gente tem uma chance maior de ter reação alérgica, se a gente pegar pessoas sem histórico nenhum de alergia, né, ela não tem histórico nenhum de ter tido nenhuma reação alérgica a nenhuma medicação, a nada. Qualquer aplicação de medicação, qualquer comprimido de medicação, se ela tomar um anti-inflamatório, a chance dela ter uma reação alérgica, seja leve, moderada ou grave, é de 5%. Enquanto os antibióticos, a gente tem uma chance de 2%. Então, é muito mais fácil a pessoa ter alergia com um comprimido de dipirona ou um cataflã, alguma coisa assim, do que com amoxicilina ou uma bezetacil, tá? Vamos falar de bezetacil, que é o nosso dia a dia da IST, né? Tem alguns estudos que mostram que as pessoas que fazem profilaxia de febre reumática, né? As crianças, adolescentes, aí eles tomam bezetacil a cada 21 dias. Então, estamos falando de pessoas que se expõem muito, muitas vezes mais que 2 vezes no mês a bezetacil. Diferente da pessoa que a gente que vai tratar sífilis uma vez no ano, né? Pegaram essas pessoas, né? E aí a prevalência de uma reação moderada, né, a bezetacil, chega a ser uma reação, uma pessoa a cada 1.000, né, pessoas que tomaram injeções. Então, assim, 0,01% da chance dela ter uma reação moderada. E uma reação grave como a anafilaxia, que eu acho que é o maior medo de todo mundo, é uma a cada 100.000 injeções. Então, a chance dela ter uma anafilaxia
Uma pessoa que se expõe, lembra da sensibilização lá. Uma pessoa que se expõe todo mês, às vezes mais que uma vez por mês, tem a chance de 0,0001% de ter uma reação grave. Ou seja, eu estou falando de 99,999% de vezes que a gente vai fazer a medicação e não vamos ter uma reação grave, né? E dos pacientes, aí, né, falando de outra população, dos pacientes que dizem assim, eu tenho alergia à penicilina, eu tenho alergia à benzetacil. Se você fizer o teste alérgico nessas pessoas, só 10% desses a gente consegue confirmar o diagnóstico de alergia mesmo. Os outros 90% ou não são alérgicas, ou tem algum histórico de coincidência, ou às vezes algum outro tipo de reação que a pessoa acha que a alergia e não é. Por exemplo, um reflexo vasovagal, a pessoa desmaia por conta da dor ou por conta da tensão, né, da medicação, uma hipotensão por conta disso, e as pessoas acham que é alergia e não necessariamente é, tá? E dessas 10% que confirmam o diagnóstico, 80% desses pacientes, eles perdem a sensibilização alérgica depois de 10 anos. Então, eles ficam, por exemplo, alguém chega e fala assim, quando eu era criança, minha mãe disse que eu tive uma reação alérgica à amoxicilina. Nunca mais eu tomei nenhum remédio dessa classe. Nunca mais eu tomei Bezetacil, nunca mais eu tomei nenhum beta-lactâmico, nenhum antibiótico dessa classe. 80% dessas pessoas em 10 anos, elas vão perder essa sensibilização e elas vão perder essa doença alérgica aí. Então, pode ser que alguém chegue dizendo que ela tem alergia, mas que foi lá quando era bebezinho, né? E mesmo entre os bebês, a gente ainda consegue confirmação diagnóstica em poucos casos, tá? Falando dos tipos de reações que a gente pode ter, né? A gente vai começar aqui pelas reações tardias, que são aquelas não imediatas. São reações que acontecem depois de 1 hora, né? Após 1 hora da dose inicial do medicamento. Então, são doenças que acontecem no dia seguinte ou depois disso, às vezes 72 a 96 horas depois, porque elas são mediadas por células e não por anticorpo. Muitas das vezes acontece por exemplo, nossa, aqui no HIV a gente usa muito Bactrim, né? E o Bactrim é danado para fazer reação alérgica tardia, mas normalmente não acontece no primeiro dia de uso, né? Por quê? Porque é uma reação tardia. Então a pessoa usa por 10 dias, lá no 10º dia ela começa a apresentar sintoma. E aí a gente fala, não é o Bactrim. Não é sim, tá? Com uma reação tardia, não é imediata. Normalmente essas reações tardias, elas acontecem dentro de um ciclo de tratamento, porém muito pouco provável na primeira dose, né? Então a gente pode ter nesses casos aqui o exantema, né, que é um racho cutâneo. A gente pode ter uma urticária tardia, que é sobrelevada, acho que aqui na foto dá para ver, né, que ela é elevada, coça bastante. E aqui um caso mais grave, que é síndrome de Steven Johnson, que são bolhas na pele e na mucosa, e esse caso aqui pode levar à morte, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Às vezes a pessoa está tomando lá o seu Bactrim há 10 dias, começa a ter lesão, a gente exclui as outras coisas e esquece que pode ser a medicação. O tratamento das reações tardias é a retirada da medicação suspeita. Normalmente, só com a retirada da medicação suspeita já resolve boa parte dos sintomas. Você usa o corticoide para aliviar os sintomas e trata o que tiver de sintoma, né? Os sintomáticos, tá bom? E aí tem a remissão do quadro e nunca, né? E a ideia é que você não entre mais com essa medicação para essa pessoa. E as mais temidas são as reações imediatas, né? São aquelas que acontecem em poucos minutos, normalmente até 1 hora. A gente fala que mais ou menos de 5 a 30 minutos após a aplicação da primeira dose, né? As imediatas, normalmente assim, ela acontece na primeira dose do aquele curso de tratamento, né? Elas são mediadas por anticorpo, por isso que elas são mais rápidas, né? E a gente às vezes escuta as pessoas falando assim: eu sou alérgico a camarão. Eu gosto de usar o exemplo do camarão, porque é o que eu mais escuto, né?
Ah, eu gosto muito de comer camarão, então toda vez que eu vou comer camarão, eu tomo um antialérgico antes. O que que acontece? Cada vez que você é exposto àquilo que você já tem sensibilização, você tem uma reação um pouquinho mais grave do que a anterior, né? E as anafilaxias, normalmente, elas não acontecem com edema de glote de uma vez, né? Acontece com uma coceirinha e ela evolui, mas evolui rápido. E alguns estudos dizem que se você usar esse antihistamínico antes de se expor, o que acontece? Ele vai mascarar esses sintomas iniciais. E aí você já pode ter uma hipotensão, um choque anafilático, sem ter os sintomas mais leves iniciais, o qual você pode intervir antes que evolua para uma coisa mais grave, né? Então, é contraindicado, né, você usar um antihistamínico antes de se expor a um alérgeno que você já sabe que você é alérgico, né? E aí, quais são os sintomas dessas reações imediatas, né? A gente tem aqui o broncoespasmo, diarreia e vômito, coriza, espirros, racho cutâneo, urticária, o angioedema, que acho que é o que mais chama atenção, lábio, olhos, lembrar que glote é pele, é angioedema também, e é um dos angioedemas mais graves, né, que a gente tem mais medo, é a glote, o edema de glote, hipotensão e a anafilaxia, tá? E o tratamento, né, quando você tem uma alergia leve a moderada, antistamínico, corticoide, né, e suporte clínico dos sintomas, tá? Então, apareceu alguma coisa, a gente maneja dessa forma, vê como que tá bom? Antes de falar da anafilaxia, que é o que a gente tem mais medo, a gente vai falar aqui de um evento grave, lembrando que em 99,9999% das vezes isso não vai acontecer, tá? A maioria das vezes, quando você tem uma aplicação de penicilina, não vai acontecer anafilaxia. Porém, pode acontecer. E a minha ideia aqui apresentando é que vocês saibam o que fazer nesse momento. Vai ser raro acontecer, mas se acontecer, se a gente saber manejar, a gente salva uma vida, né? Então, assim, anafilaxia é uma reação alérgica aguda grave, com início aproximadamente de 5 a 30 minutos após a exposição ao alérgeno. Não necessariamente precisa ser a bezetacil que eu estou falando, que eu estou assistindo, mas qualquer tipo de reação, né? Ela tem um início súbito e de evolução muito rápida, né? E ela pode ser potencialmente fatal se não tratada adequadamente. E o diagnóstico da anafilaxia é clínico. Ah, beleza, tá bom, mas como é que eu faço o diagnóstico da anafilaxia? A gente tem critérios de diagnóstico, né? Então, o primeiro critério, né, o 1, aí, é início súbito dos sintomas envolvendo pele, mucosa ou ambos. Então, lembrar um olho inchado, edema de glote, boca inchada, urticária, e mais um dos seguintes, que pode ser o acometimento de vias respiratórias, um broncoespasmo, tosse, alguma coisa assim, o nariz escorrendo, né, espirros, e uma hipotensão ou disfunção orgânica. A disfunção orgânica aqui mais comum que pode acontecer é o desmaio, né? A falta de oxigenação aí cerebral e ela pode acontecer um desmaio, uma hipotensão, tá? O segundo critério diagnóstico, você tem que ter 2 ou mais dos seguintes, né? O envolvimento de pele que está lá no primeiro, acometimento de vias respiratórias, a hipotensão ou sintomas gastrointestinais. Então, lembrar que se você tem sintomas gastrointestinais, você não necessariamente precisa ter envolvimento de pele para dizer que é uma anafilaxia. A pessoa começou a vomitar e fez uma hipotensão, é anafilaxia. Ou começou a vomitar e ter falta de ar, ou teve uma diarreia e falta de ar, já posso considerar anafilaxia. E o terceiro critério diagnóstico é uma hipotensão após exposição a um alérgeno conhecido do paciente. Por exemplo, tem uma gestante com sífilis
foi encaminhada para o teste de sensibilidade, né, a droga, e deu positivo, e aí ela vai ser encaminhada para dessensibilização. A dessensibilização, a gente expõe essa mulher, né, as doses baixas dessa medicação até ela tolerar a dose terapêutica, tá? E aí essa mulher faz uma hipotensão durante a dessensibilização, isso é uma anafilaxia, tá? Então, esse é um exemplo, tá? Qual é a conduta aqui? Adrenalina, tá? Quando você tem uma anafilaxia, identificou a anafilaxia, a primeira conduta é adrenalina. E pelo amor de Deus, eu sei que vocês vão falar, mas o Corém não libera eu prescrever adrenalina. Não estou falando para vocês irem contra a resolução do Corém em momento nenhum. Os protocolos municipais estão sendo atualizados, já pensando nisso, né, em conversa com o Corém. Porém, saber o que fazer muda todo o quadro, né? Tira a gente de umas situações de desespero e que pode salvar a vida de alguém. Então, eu estou orientando só o que pode ser feito, tá? O tratamento da anafilaxia é adrenalina. Faz adrenalina e depois pensa em todo o resto, tá? A ideia é, faz adrenalina e chama o SAMU, né? Qual que é a dose? Numa concentração de 1/1000, que é 1 miligrama por ml, é a que está direto na ampola, tá? Você pode ministrar de 0,3 a 0,5 miligramas no vasto lateral da coxa. Aqui é a foto de uma pessoa que já sabe que tem anafilaxia, ela já anda, que é uma caneta auto-injetável, a pessoa mesmo pode aplicar nela mesma, tá? E por cima, a gente fala até por cima da roupa para não perder tempo de tirar a roupa e colocar, porque a evolução é bem rápida. Então, a gente só encosta na calça, a própria agulha já entra e aplica no vasto lateral da coxa. E para a gente aqui mostrando esta região. O que é vasto lateral da coxa? Primeiro que o vasto lateral da coxa, a paciente pode estar em qualquer posição, né? Para fazer uma injeção intramuscular, a pessoa pode estar em pé, deitada, de lado, caída, seja lá o que for, o vasto lateral da coxa é o mais fácil da gente encontrar, né? Não dá para fazer no vasto lateral da coxa. A gente faz deltoide, sempre intramuscular profundo. Não consigo fazer, não tenho agulha, sei lá, de intramuscular para intramuscular. Então, você pode fazer subcutâneo, na barriga, no braço, onde for. O que não pode fazer é tentar pegar veia para fazer adrenalina endovenoso, né? Nesse caso, por N motivos. Porque até você pegar a veia já passou muito tempo, né? E o outro é porque você pode causar uma arritmia, né? Dependendo, fazendo adrenalina em bolos. Então, o vasto lateral da coxa é um músculo mais seguro, com absorção mais rápida e mais de fácil acesso. Então, em todos os consensos, eles indicam o vasto lateral da coxa, tá bom? Na anafilaxia é uma situação considerada de uma emergência, tem que chamar uma ajuda médica, liga para o SAMU, faz adrenalina, liga para o SAMU, né? Se a pessoa já tem alguma alergia conhecida, pode até ser que ela tenha uma caneta de adrenalina, né? Que é epinefrina, que é a mesma coisa, tá? E que ela pode ser administrada na situação de qualquer alergia grave, né? Então, a pessoa mesmo pode administrar, ou você, né? Manter a pessoa deitada, com os membros inferiores elevados para aumentar o retorno venoso, tá bom? E observar sinais vitais da pessoa, como batimento cardíaco, frequência respiratória, etc., e manejando aí o que tiver, né? A conduta, eu pus um quadrinho só para facilitar aqui o que a gente tem que fazer, né? Manter sinais vitais. Então, fazer lá o ABC do ACLS, né? Checar via aérea, respiração, circulação, se está consciente, se não está, manter o membro inferior elevado, evitar que o paciente se levante ou se deite subitamente por conta dessa hipotensão aí que pode acontecer, tá bom? A adrenalina, tem doses de adulto e criança aqui. Você pode ministrar a cada 5 a 15 minutos se ela mantiver sintomas. Então, eu peguei, dei adrenalina, liguei para o SAMU, né? Mas passou 15 minutos, o SAMU não chegou ainda e ela ainda está desaturando. Ou ainda está com falta de ar, ou está com muito urticária, alguma coisa assim. Eu posso aplicar uma nova dose, tá?
Aí eu posso ir lá, pegar a veia, expandir. Então, a gente expande para evitar, né, essas quedas aí, para melhorar o retorno venoso, de 1 a 2 litros em bolos, tá? Então, a gente pega o acesso venoso com o maior calibre possível, né? E vai checando aí pulso, pressão arterial, oxigênio, né? Pode ser máscara ou cânula nasal. Lembrar que se a pessoa está saturando abaixo de 95% em 15 minutos depois da adrenalina, a gente faz uma nova dose. Ela pode não ter nada, mas se ela não melhorou a saturação, a gente faz uma nova dose de adrenalina, tá? Se tiver chiando, né? Se tiver com broncoespasmo, salbutamol. A dose é de 4 a 8 jatos a cada 20 minutos para o adulto. Tem que atentar na concentração, que o que a gente tem na rede, a gente tem de 100 e de 120 microgramas, tá? Então, é o de 100 microgramas que a gente usa. Se tiver de 120 também, é só diminuir, né, um jato aí da dose máxima. De antialérgico, que a gente pode fazer, pode ser a prometazina, difenidramina ou ranitidina, tá? Lembrar que em quadros brandos e que não seja anafilático, né? Seja só uma alergia, a gente pode fazer via oral e aí pode segurar, tá bom? E o glicocorticoide, né? Que é a metilprednisona ou a prednisona, a gente faz endovenoso. E a ideia do corticoide é para prevenir uma reação bifásica, tá? 20% das anafilaxias têm uma reação bifásica até 8 horas depois do evento principal. Então, a gente mantém o corticoide para poder diminuir essa questão aí da reação bifásica, tá bom? E toda pessoa que tiver tido uma anafilaxia ou uma reação alérgica na unidade tem que ser encaminhada para o hospital, tá? Vocês não vão falar, tchau, beijo, volta amanhã. Não, tem que ser encaminhada para ser observada, ser avaliada, etc. Tá bom? Então, a segunda dose de adrenalina pode ser aplicada de 5 a 15 minutos após a primeira, caso os sintomas persistam. Quantas vezes eu posso repetir isso? Você vai repetindo infinitamente até melhorar. 90% dos pacientes melhoram na primeira dose, tá? Então, aí eu acho sensato, assim, a gente faz umas 3 doses, acho que aí o SAMU já chegou, né? 1 hora depois, espera-se que o SAMU já tenha chegado para resolver, mas acredito que não vai precisar nem da segunda dose, tá? Os antialérgicos, os corticoides não substituem a adrenalina, tá? A adrenalina é o tratamento de escolha, padrão Moro, eles são adjuvantes. Se eu não tiver, não preciso, que eu tenho que ter adrenalina, né? E mesmo que a pessoa melhore completamente, ela tem que ir para um hospital para ser avaliada e ficar em observação pensando na segunda onda aí da anafilaxia, tá bom? Resumindo, então, a anafilaxia é uma manifestação rara, lembrar que é 0,001% e que em 99,99% a gente não vai passar por isso, tá? A maioria das pessoas tem uma boa recuperação. E aí, se o tratamento é instituído de forma rápida e adequada, a gente salva a vida dessa pessoa, tá bom? O Corém tem um parecer, tá? De 12 de 2018, em que ele diz assim, ó, lá nessa nota, nesse parecer, ele fala exatamente as coisas que eu disse aqui, sobre a baixa probabilidade dessa reação grave, né? E considerando que é muito rara, conclui-se que a ausência do médico na unidade de saúde, né, não configura o motivo para não administrar oportunamente a penicilina benzatina, tá bom? Por profissionais de enfermagem, mediante prescrição médica ou de enfermeiro, em conformidade com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual Municipal, Distrito Federal e em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá bom? Dentre os protocolos estabelecidos, deve ser elaborado e validado um fluxograma de atendimento para os casos de reação anafilática, bem como o enfermeiro deve atuar em acordo com o estabelecido da resolução do Corém, né, com a identificação precoce de casos suspeitos de anafilaxia. E aqui o município de São Paulo tem essa portaria 675 de 2019, que também respalda essa aplicação de bezetacil na unidade sem a presença de um médico, tá?
Aqui tem as referências bibliográficas, tá bom? Depois essa aula vai ficar gravada e a gente pode mandar esses slides por e-mail para vocês. Aqui está o meu e-mail, caso alguém precise tirar alguma dúvida, conversar comigo, tirar conversar, né? Tirar alguma dúvida aí.